Aí, agora, voltamos no final do primeiro bloco e você fez uma pergunta só. Mas estava fazendo a pergunta só, mas repita a pergunta. Na verdade, eu queria dar uma mudadazinha na pergunta. Repita, porque a terceira idade aqui não se lembra mais de pergunta que pode ser feita. Não, porque você é uma pessoa de arte, de cultura, né? E se eu tivesse enveredado, talvez porque eu sou também uma pessoa de arte, eu comecei no teatro, depois eu fui para a música e eu estou estabelecida no trabalho com a cultura, com a arte, etc. Se eu, por acaso, tivesse me tornado uma burocrata, daquelas bem... Tudo bem? Ah, meu Deus. Porque normalmente é o contrário, os pais querem que os filhos tenham uma carreira mais burocrática. Né? Exato. Olha, advogada, economista, administradora, exato. Pensou, Clotilde? Eu nunca quis que meus filhos fossem o que eu não pude ser. Porque eu pude ser o que eu quisesse. Meus pais me criaram para ser o que eu quisesse, né? Então me deixaram livre para escolher meu caminho. E eu via o exemplo das minhas amigas que estavam sempre direcionando os filhos para um lugar e os meninos fazendo a maior força. E eu sempre, na minha criação, eu sempre deixei minhas crianças seguirem, digamos assim, a inclinação delas. Se tivesse se tornado uma burocrata, Ana, a única coisa que eu ia querer era que você fosse uma burocrata do jeito que você é hoje, um artista ou uma produtora. Uma burocrata feliz, decente, trabalhadora, honesta, honrando seus valores, sua cidade, sua família, do jeito que você faz na música. É isso que importa, eu penso. Sim, certo? É um depoimento. Porque eu saí da medicina porque eu estava infeliz. A pessoa tem que ser feliz na vida, né, Clotilde? O teatro às vezes me deixa infeliz. Está aqui Henrique Fontes que não me deixa mentir. Às vezes? Porque o teatro é difícil. Olha, o teatro é uma coisa tão difícil, tão difícil, tão difícil. Eu sempre gosto de dizer assim, fazer teatro é como casar com o camarada. Sabe quando você casa com o vagabundo, que o vagabundo lhe maltrata, lhe maltrata, lhe maltrata, você não consegue largar dele? É o teatro, gente. Olha, é um prazer, é tão bom fazer teatro, mas é tão difícil. Por que é difícil? Porque o teatro ele exige de você, exige mais do que todas as artes, eu penso. Exige a sua carne, o seu sangue, a sua alma, o seu espírito, a sua vida, exige tudo, de todo o tempo que você tiver, é pouco para o teatro. Porque concorda, é uma arte extremamente difícil de ser realizada direito. Para fazer aquele negócio meia boca que o povo faz por aí, tudo bem. Sim. Mas Henrique sabe que é difícil. Muito. É muito difícil. Por que difícil? Acho que tem uma coisa, e aí Clotilde pode confirmar isso, é que o teatro, diferente de outras artes, ele é feito onde o suporte principal é o corpo do ator. Você, exatamente. É a sua presença ali, ao vivo. Não tem edição, não tem... né? Esse programa aqui, por exemplo, nós estamos fazendo ele gravado. A gente errar, a gente corta, volta e refaz. O teatro não tem isso. O que você falou, se você falou errado, você vai ter que dar um jeito de corrigir até o final. E outra coisa, como o corpo... É um instrumento do ator, é o corpo. Você pega um contrabaixo, o baixo está desafinado, você diz, menina, afina o baixo, então, me dá outro instrumento aí que esse não está prestando, ou isso, ou aquilo, ou não sabe tocar, você ensaia. É muito diferente. Aí não, o teatro é você. Você, sua carne, seu sangue, sua cara. Você não pode estar mal, não pode estar com dor de cabeça, você tem que se cuidar para não adoecer. Você tem que ter cuidado, né? com o seu corpo. A voz também. Com voz, com postura, com tudo, porque ele é o seu instrumento de trabalho. Aí ele exige muito de você. E é importante, eu acho também, não sei se vocês concordam, também falo com a Ana também, vocês, Clotilde, Henrique e você também, no caso, eu acho que importante também é o público, né? A presença do público também, eu acho que o artista, se ele tem uma empatia com o público, eu acho que o espetáculo fica excelente. Agora,
Se ele não tiver uma empatia com o público, eu acho que eu nunca fui artista assim, mas eu vejo, deve ser uma situação terrível, não é não? Vocês Mas, acham? na verdade, a empatia, ela é trabalhada. A empatia é um trabalho bem feito. É criada. Do uma ator, coisa que é ou da criada, atriz, né? não é do nada, É uma não. coisa trabalhada. A empatia não é do nada, não. Eu sei. Empatia, a gente tem pessoas que a gente encontra na rua e tal, mas na arte é muito trabalho mesmo para aquilo. Você tem que convencer, né? É muito. O trabalho teatral é um trabalho difícil. É um trabalho tão difícil, por exemplo, que eu larguei o teatro porque a pessoa que é atriz ou ator, ela só é atriz e ator, ou no máximo diretor. E é muito difícil um ator ser produtor, promover os seus próprios projetos, porque ele está muito ocupado. Tá aqui, Henrique sabe disso. Exatamente. Ele meio que faz isso, mas assim, é muito difícil. Então Eu me lembro uma vez no teatro, a gente estava com a peça Maldição de Blackwell, com Marco Bulhões, e acabou a temporada. Terminou a temporada. Pronto. Amanhã todo mundo vem aqui pegar suas coisas. Amanhã de manhã foi o último espetáculo. Amanhã venham pegar suas coisas. E pronto. Em janeiro a gente se encontra, isso em dezembro. Fui pegar minhas coisas lá no teatro. Quando eu voltei, que cheguei em casa, eram as 11h30 da manhã. A empregada não tinha vindo. E eu me sentei assim, na cadeira. Por que a empregada não veio? Por quê? Era véspera de Natal. E eu não tinha ideia. Esta criança, nessa época era mais... não tinha comprado um presente para minha filha, a casa não tinha nada na geladeira. Eu nunca esqueci desse dia. Eu não lembro disso. Me sentei naquela cadeira, estava brincando na rua, porque era minha. Eu digo, mas rapaz, e eu na rua, entende? No teatro, véspera de Natal, não comprei um presente para minha filha, não tem nada na geladeira. Não teve tempo. Porque eu estava no teatro. O teatro absorveu. Entendeu? Absorve. Então, mas fora isso, eu queria dizer que, apesar de eu não estar atuando como atriz, eu sempre estou escrevendo. Os meus 3 últimos textos de teatro foram montados aqui em Natal com direção de Henrique Fontes, que foi Os Perigos de Vitória, em 2013, uma peça chamada A Estrada, que foi daquele projeto do Natal em Natal, não é? Pela Prefeitura, que fizemos na Praça da Árvore Mirassol, e no final de 2014 fizemos Lama Town, que era uma peça que eu considero uma das melhores coisas que nós já fizemos juntos, né, Henrique? Uma peça muito legal que fazia uma crítica toda à corrupção, não só a corrupção, mas o que pode acontecer a uma cidade, a um espaço político, público, político, quando a corrupção toma conta dele. E isso ainda bem pré-Lava Jato, né? Porque foi feito em 2014 esse espetáculo e foi muito legal, um espetáculo que me deixa tipo ainda um drama? muito orgulhoso. Mais para um drama? Era um drama enlouquecido, digamos assim, uma comédia dramática, uma coisa desse tipo. Era uma sátira violenta, mordaz, digamos assim, a forma de se conduzir uma cidade. Isso, eu queria emendar numa pergunta, porque esse espetáculo, né, como ela falou, esses 3 aí a gente construiu nesse bate-bola. Não era uma forma que Clotilde, enfim, estava habituada a fazer, essa coisa de que já era mais a minha praia, de criar em processo, né? E ela tinha realmente assim, não, tem um momento que é do dramaturgo, e obviamente tem, e é dela, mas ela se abriu, assim, nesse processo de uma forma que eu achei muito legal, de entender, assim, ver os improvisos da cena, ver a criação dos atores e criar. E no Lama Town, acho que ela tem um passo além, porque a gente queria, né, fazer... Já era muito urgente falar dessa corrupção. E eu acho que teve uma coisa que me chamou muita atenção no processo, é que Clotilde elaborou uma estrutura, e ela pode falar um pouco sobre esse processo de criação da dramaturgia, que eu acho genial dela, e mergulhou profundamente na teoria do Bauman e outras teorias de pensadores contemporâneos sobre essa vida que a gente está vivendo hoje. Então, acho que, Clotilde, se você puder falar, talvez a partir do Lama Town, mas do seu processo criativo. Porque, na verdade, é isso. Quando eu vou criar um espetáculo, por exemplo, quando eu criei A Estrada, que era um espetáculo
que se passava no Natal, era um grupo de teatro que vinha montar o espetáculo Natal. Aí eu li muitos textos religiosos, eu sempre leio o Novo Testamento, eu li os sermões do Padre Vieira, eu li a Legenda Áurea, que conta a vida dos santos, né? Eu li um bocado de coisa. Para Lamantau, como tratava-se de um trabalho analisando a forma dos habitantes se relacionarem com a cidade e com o poder que domina esta cidade, Sim. aí eu comecei a ler, aí eu li Bauman, não é? O Zygmunt Bauman, que é um filósofo, morreu há pouco tempo, muito interessante, que tem aquela concepção do mundo líquido, da modernidade líquida, o amor líquido, o medo líquido, etc. Li muito Bauman, aí li o Walter Benjamin, as passagens do Walter Benjamin. Que livro espetacular! Li para escrever essa peça de teatro. E li outras coisas. Eu li muitos sociólogos da Escola de Chicago, que é uma escola que discute esse tipo de coisa, e isso me enriqueceu muito na forma de compreender a cidade. Sim. Então, hoje, você vê o teatro é um negócio muito bonito, né? Eu hoje compreendo mais a cidade e a realidade, a minha realidade na cidade, porque me preparei intelectualmente para escrever essa peça. Sim, você então, a partir dessa leitura, eu elaborei, de acordo com os desejos de Henrique, elaborei um roteiro, uma ideia. Eu começo do macro e passo para o micro, né? E em cima daquilo criamos os personagens. É muito como jogar RPG. Você constrói o universo, aí depois você constrói os personagens, não é? Aí começa a ver quais são as relações entre eles e a partir dali você começa a contar a sua história. Eu faço isso quando eu escrevo na literatura, que é a minha outra arte. Eu também quero falar sobre ela, não é? Sim. Que eu tenho duas artes, graças a Deus, porque quando uma não vai bem, você emburaca na outra. Aí, quem tem só uma é osso, né? Porque quando ela dá errado, você fica perdido, né? Então, o processo de criação teatral que eu tenho feito, que eu tenho experimentado nessas 3 peças que eu fiz com o Henrique, foi muito legal. A primeira foi a Jornada do Herói. Trabalhamos muito com os mitos da Jornada do Herói, para escrever a primeira peça, que era uma peça... Os Perigos de Vitória. Os Perigos de Vitória, né? Mas eu acredito que na Maldição de Blackwell também tinha uma coisa nesse sentido. Na Maldição de Blackwell... Mas isso daí, na Maldição de Blackwell, eu fazia muito isso com Marcos Bulhões, não é? Mas o nível de discussão era diferente do nível de discussão que eu tenho com o Henrique. Por quê? Simplesmente porque eu trabalhei com Marcos faz mais de 10 anos, né? Eu era outra pessoa, com outro conhecimento. Agora eu já estou mais madura, já consigo trabalhar sem brigar. Com o Marcos a gente brigava, só faltava ir aos... Você acha que Clotilde? Eu não sei, bom, Clotilde e vocês dois também, posso perguntar a vocês também. O teatro, né? O teatro, ele retrata uma realidade que a gente vive, que você busca nessa realidade para fazer a sua peça teatral, ou pode ser também uma forma de você se expressar sobre algum assunto, sobre algum tema? Eu posso lhe responder isso numa boa. O teatro, como todas as outras artes, a função da arte não é retratar, é transfigurar. É transfigurar a realidade. Então, porque senão era só chegar lá e fazer uma fotografia mais real possível, sim, pronto. Sim, não, retratar que eu digo seria entende? Você transformar, né? Então, eu considero que o teatro, aí eu quero generalizar para todas as artes, não é? Que ela só realmente atinge o objetivo dela. A arte pode divertir, emocionar, tudo bem, mas ela só atinge o objetivo dela quando ela levanta aquele véu que separa o visível do invisível, quando ela mostra aspectos ocultos que a gente não vê, que a gente não está vendo normalmente. Então, para mim, a função da arte é basicamente essa: levantar o véu. Ah, foi ótimo, adorei, os meninos, eu me diverti tanto. Levantou o véu? Não, então tudo bem. É entretenimento, é legal, é muito bem feito, é Cláudia Raia sapateando naquelas peças, cantando na chuva, tá ótimo, entende? Mas é entretenimento de altíssima qualidade. Então, num polo está o entretenimento, que é isso. Sim. Tem que ser feito, bem feito, eu mesmo já fiz, adoro fazer. E no outro polo, lá longe, está a arte. Está o louco do Zé Celso,
Martinez Corrêa com seu Teatro Oficina, está Gerald Thomas, estão esses que levantam o véu mesmo de uma vez só e você fica horrorizado. Meu Deus, o que é aquilo? Não gostei de ver. Ai, me incomodou tanto, isso mexeu comigo. Aí é que é lindo, é isso que a arte deve fazer. Será que esse teatro que você fala, será que é o resgate de um teatro, quando começou aqui no Brasil o teatro? Procópio Ferreira e outros mais. É outro Procópio tipo de teatro, isso, não. né? Procópio era muito entretenimento mesmo. Era entretenimento. Só começou-se a levantar o véu aqui com o Nelson Rodrigues, meu filho. Zimbinski, com vestido de noiva, foi quem levantou o véu pela primeira vez. Veio de noiva. Entende? Foi ele que levantou o véu. Antes disso foi só brincadeira. E Procópio era terrível. Procópio fazia um círculo de giz no palco, ficava ali no meio, ninguém tinha direito de ultrapassar, que era para ele aparecer sozinho na cena. Clotilde, que Bibi não me escuta. Sem beber. Mas você acha que Bibi é um pouco diferente do Procópio, né, do pai? Bibi é um artista, uma grande artista. Eu acho, né? Inclusive, foi muito bem para ela aquela convivência com o Paulo Pontes. Aproveitar, então, fazer, acho que essa ponte... Faça a ponte, pelo amor de Deus. Entre o teatro e a literatura, né? Porque você falou do seu processo criativo para o teatro. É parecido para a literatura? Termina sendo o mesmo da literatura. Com uma pequena diferença, que na literatura não tem aquele prazo, né? Que o teatro você começa, daqui a 3 meses vai estrear, né? E na literatura eu posso ir devagar. Por exemplo, eu comecei um processo no final de 2014, quando terminamos Lamatal, eu comecei um livro, comecei a fazer as anotações para um livro que eu quero escrever, um romance. Eu nunca escrevi um romance, eu escrevo narrativas curtas, estão aí. Me mostra, pega aí para mim. A gente vai ver depois no terceiro bloco. Então deixa aí. No terceiro bloco. Ainda tem um? Porque eu vou pedir a você exatamente isso. Porque a produção já me chamou aqui, então vamos encerrar. Estamos encerrando o segundo bloco de Memória Viva. Voltamos dentro de alguns instantes.